Diário por Chaves. Antes, eu pensava que nunca tivera um pai. Mas depois, meus amigos me explicaram que isso não era possível. Que quem nasce é porque antes seu pai se deitou com sua mãe. Acontece que não conheci meu pai. Ou seja, mal ele se deitou com minha mãe, foi embora. Minha mãe sim eu conheci, mas não muito. Como ela tinha que trabalhar, todos os dias me levava para uma casa que se chamava creche, e ali eu ficava até que ela voltasse para me pegar. O chato é que a coitada chegava muito cansada de tanto trabalhar, e quando dizia que vinha para pegar seu filho, perguntavam: "Qual é?" E ela respondia: "Não sei, um desses", e entregavam a criança que estivesse mais à mão. E claro, nem sempre era a mesma criança, o que significava que o mais certo é que eu não seja eu. Um dia, minha mãe não passou para me pegar, e nos outros dias também não. Dona Florinda. Apesar de tudo, eu gostaria de ter uma mãe. Há tantas que não sei por que não tive a sorte de ter uma, mesmo que não fosse a melhor. Claro que tem muitas mães que têm vários filhos, mas existem outras mães que têm no máximo um, como é o caso de Dona Florinda. Ou seja, Kiko tem uma mãe inteirinha só para ele. E o Boboca se porta mal e a desobedece. Eu digo a ele para não ser burro, para não desperdiçar isso. Também gostaria de ter um pai, mas não como seu Madruga, que é o pai da Chiquinha, porque seu Madruga bate muito. Bem, Dona Florinda também bate muito, mas não em seu filho, ela só bate no seu Madruga. Seu Madruga é muito burro. E dizem que os filhos saem iguais aos pais. Mas não é verdade, porque a Chiquinha não é burra. Mas ela é igual ao seu pai na preguiça. Por isso não gosta da escola. Eu também queria ter uma tia, ou um cachorro, ou alguma coisa. Lembro que há muito tempo me levaram para morar numa casa que era um orfanato, onde todas as crianças eram órfãs. A principal responsável de lá era a senhora Martina, que estava sempre de mau humor e batia em todas as crianças. Uma vez até tirou sangue do meu nariz. Depois se irritou porque minha roupa ficou manchada de sangue e depois ainda me castigou, me deixando um dia sem comer. Desde então tive muito cuidado para que não saísse mais sangue do meu nariz. E a única vez que falhei foi um dia que tropecei e dei de cara num degrau que tinha lá. Mas a senhora Martinha não chegou a perceber, porque fui rapidamente à lavanderia e lavei minha roupa. A única coisa chata foi que tive que botar a roupa de novo enquanto ela ainda estava molhada. Então ela me perguntou por que minha roupa estava molhada, e eu disse que tinha chovido em mim. Mas ela disse que eu era um mentiroso, porque fazia 2 meses que não chovia. E me castigou, me deixando outro dia sem comer. O orfanato tinha um menino maior do que eu, chamado Sente, de Vicente, que era meu melhor amigo. O chato é que Sente vivia doente, e assim foi até que ele morreu. Às vezes iam ao orfanato umas senhoras para olhar as crianças. Depois escolhiam as que mais gostavam e as levavam para morar com elas. Eu tinha muita vontade de que me escolhessem, mas elas sempre escolhiam os mais bonitos. Ou seja, nunca saí, porque era tão feio que quando brincávamos de esconder, os outros meninos preferiam perder a me encontrar. Depois, como o tempo passava e a senhora Martina batia cada vez mais na gente, pensei que o melhor seria fugir do orfanato. Mas nunca me ocorreu como fazer isso. Isso acontecia porque eu era burro e, portanto, me faltava imaginação para ter boas ideias. Então tive 2 motivos para ficar triste. O fato de não poder escapar. E 2, perceber o quanto era burro. Um dia, fiquei tão triste que comecei a chorar,
e a senhora Martina me perguntou por que eu estava chorando. Não tive outra escapatória senão confessar que queria sair dali. Então ela me disse: se tivesse dito antes, e abriu a porta. Caminhei por muitas ruas que não conhecia. Não eram ruas muito bonitas, como as que aparecem nos filmes da televisão. Mas também não eram muito feias, como as que também podemos ver na televisão. Mas o pior de tudo era a fome que eu tinha, porque nessa vida o mais importante é comer. Por isso entrei no mercado, onde havia muitas coisas de comer. O chato é que eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas. Pensei em roubar algo, mas me lembrei que roubar era pecado, ainda mais quando a coisa pertence a outra pessoa. Foi por isso que eu pedi que me dessem alguma coisa, e uma senhora me deu de presente 2 cenouras. Mas o melhor foi no dia seguinte, quando o Senhor me deu um sanduíche de presunto. Não deve ter nada mais gostoso nesta vida. Tinha outro senhor que também era muito bom e me deixava dormir nos carros de que ele tomava conta de noite. Em troca, eu tinha de carregar baldes de água para que ele pudesse lavar os carros. Mas o senhor era tão bom que não só me convidava para dormir nos carros, como também, às vezes, convidavam algumas moças e ainda ficava fazendo companhia para elas. Um dia, caminhando, cheguei a um beco muito escuro e comecei a ficar com medo. Então, comecei a andar mais rápido, mas a única coisa que eu consegui foi chegar ao outro beco, que estava ainda mais escuro que o anterior, e senti mais medo ainda. Continuei correndo até que cheguei a um lugar que tinha um pouco de luz. Era uma espécie de terreno baldio, onde tinha muito lixo e muitas sobras. Também havia cachorros procurando coisas no lixo, e também tinham crianças. Eram uns 8 ou 9 meninos. Quase todos eram mais velhos do que eu, menos 2, que eram mais novos, ou pareciam. O mais velho era o Maneta. Depois me explicaram que o chamavam assim porque fazia tempo que tinham cortado uma das mãos dele. Isto é, tiveram que cortar sua mão porque ela tinha infeccionado muito. Mas ainda restava a outra, com a que batia mais forte que todos. Por isso, todo mundo obedecia a ele. Quando me aproximei deles, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que um dos meninos estava pintando o rosto. Este era o Manny. Ele sabia fazer esse negócio de jogar 3 bolinhas para cima sem que nenhuma caísse. Segundo ele me contou, fazia isso numa esquina próxima de um sinal de trânsito, que ficava muito tempo no vermelho, o que faz com que os carros fiquem parados um tempão. Aí, ele e outro menino ficavam fazendo isso, jogando bolinhas para cima para depois ganhar umas gorjetas. O outro menino se chamava Coelho, mas esse não sabia fazer malabarismo com as bolinhas. O Coelho fazia era se agachar para que o Manny montasse nele, pois assim era mais fácil que os motoristas o vissem jogando as bolinhas para cima. Eu queria perguntar mais coisas, mas nesse momento, o Maneta ordenou que Manny terminasse logo de pintar a cara. Manny fez o que ele disse e logo saiu dali com o Coelho. Quer dizer, foram para a esquina do sinal vermelho que demora. Os outros meninos não falavam quase nada e sequer perguntaram quem eu era ou de onde vinha. Uns ficavam só me olhando, outros diziam coisas que eu não entendia. Eu não sei porquê, mas comecei a ficar com medo danado. Pouco depois, o Maneta começou a fumar e em seguida passou o cigarro para um menino que estava ao lado dele. Este deu apenas uma tragada e passou adiante. E os outros fizeram o mesmo, até que o cigarro chegou a mim. Então, também dei uma tragada, mas me deu uma tosse horrível. Uns começaram a rir de mim, enquanto outros me olhavam como se quisessem me perguntar alguma coisa. Mas não me perguntaram nada, só que me tiraram o cigarro. Eles também tinham uma bolsa de plástico com uma coisa dentro.
algo que cheirava como as oficinas mecânicas onde se pintam carros, mas eu não tive muito tempo para cheirar, porque neste momento chegou o Manny dizendo que o coelho havia batido as botas, ou seja, estava dizendo que ele estava morto, e aí todos saíram correndo. Fui o último a chegar, mas também vi o coelho ali no asfalto, sem se mover e coberto de sangue. Mas eu não quis me aproximar muito, porque comecei a sentir uma coisa muito estranha. Dizer, como se eu estivesse com vontade de vomitar. Mas vomitar o quê, se eu não tinha comido nada? Manny também não se aproximou muito, talvez porque não quisesse que os outros percebessem que estava chorando. Se bem que não dava para notar muito, porque as lágrimas pareciam fazer parte da pintura que tinha no rosto. Foi aí que me deu vontade de sair correndo. E foi o que fiz. Corri e corri, sem parar para nada. Nunca mais voltei a ver esses meninos. Quer dizer, sim, voltei a vê-los, mas só em sonhos. E sempre que isso acontece, acordo ofegante e como se estivesse com muito frio. Um dia, eu estava indo por outra rua que não conhecia, quando começou a chover muito. Aí entrei numa vila daquelas, e desde então moro ali. Primeiro, fiquei na casa número 8, onde vivia uma senhora muito velhinha, que disse que eu parecia muito com o neto dela. Esta velhinha da casa 8 tinha mãos que tremiam muito, o que impedia que ela fizesse muitas coisas. Por isso eu a ajudava. Mas ela sempre dizia: Deus há de me fazer o milagre de ao menos uma vez parar de tremer minhas mãos. Até que um dia cheguei à casa e percebi que suas mãos não tremiam mais. E ela estava toda quietinha, quietinha. Acho que no dia seguinte a enterraram. Pouco depois, chegou outra pessoa para ocupar a casa 8 e tive de sair dali. Porém, como eu já tinha muitos amigos na vizinhança, um dia me convidam para dormir em uma casa, outro dia em outra. E é assim até hoje. Porque não é verdade que eu vivo num barril, como dizem uns e outros por aí. O que acontece é que me escondo no barril quando não quero que percebam que estou chorando. E também quando não quero ver ninguém, ou quando tenho muita coisa para pensar. De qualquer jeito, as pessoas se acostumaram a me chamar de Chaves, e é assim que me chamam até hoje.